Feliz sábado a todos. Que bom que a gente está junto aqui, né? Que bom que a gente está na casa do nosso Deus. Hoje estamos com alguns desfalques aqui, né? Vocês estão sentindo falta, porque os nossos anciãos, eles estão num concílio. O que é isso? Aqui nós temos, né? Alguns anciãos da nossa igreja, o Juninho, o Weser, o Breno, o Robson, né? São alguns, o Josa, são os anciãos aqui da nossa igreja. E eles foram para um lugar se reunir com os anciãos da Igreja Central, da Igreja de Santana, todas as igrejas aqui da nossa associação. Nós somos mais de 240 igrejas só aqui da Associação Paulista do Vale. Então, os representantes de cada igreja estão lá aprendendo, né, os conteúdos que serão passados, que vai ser muito importante, e depois eles vão passar aí para a gente. Eu fico curiosa a cada ano para saber o que nós vamos ter de missão, né? Eu acho que vocês também. Então, cada ano né, aprendem lá e trazem aqui para a gente. Então, sábado que vem, aguardem que teremos algumas novidades já começando a serem implantadas. Essa semana também a gente começou, né, com a Semana das Primícias. Quem pregou aqui o primeiro sermão das primícias? O que ela pregou? Sobre o quê? Justificação pela fé. Vocês estão ligados? Parabéns, Letícia. O pessoal prestou atenção. A segunda pessoa que pregou aqui falou? João. Do que ele falou? Sobre saúde. Quem foi a terceira pessoa que pregou aqui para gente na Semana das Primícias? Ele pregou sobre o quê? As profecias, o dom de profecia. Então, deu para fazer uma ligação aí de todos esses temas com primícias. O que vocês aprenderam sobre primícias? O que é primícias? Já tiveram três pessoas aí falando sobre primícias. Separar o primeiro para Deus. Então, é uma forma de ofertar ao Senhor o melhor que possuímos. Naquele tempo atrás, né? O melhor que eles possuíam, eles traziam para Deus, antes mesmo de colher os frutos. Traziam ali para Deus o melhor. E hoje nós vamos falar, né, continuando aí, e hoje é o encerramento final dessa Semana das Primícias. Essa semana a gente teve o intuito, trazendo todas essas mensagens, trazer o princípio, que é o quê? Que Deus deve ocupar o quê? O primeiro lugar. Não é o bonitão que deve ocupar o seu primeiro lugar. É Deus. Não é a sua filha que deve ocupar o primeiro lugar. É Deus. Não é a sua tia que tem que ocupar o primeiro lugar. Não é sua neta. São pessoas importantes na nossa vida? Claro que são, né? Mas quem deve ocupar o primeiro lugar é Deus. E é isso. E hoje nós vamos falar de um tema muito, muito importante, que é o sábado. Hoje o tema é como guardar o sábado. Falar sobre o sábado para adventista, né? Parece que é chover no molhado. Mas e como guardar o sábado? Né? Será que o como guardar o sábado a gente sabe? Muitas vezes a gente fica na correria, né? Então, começa a semana, aquela correria doida da nossa vida. Aí você acorda com o despertador, porque você já, né, não consegue mais acordar sozinho. Não tem como acordar sozinho. Que ideia é essa de acordar sozinho? Se eu acordar sozinho, eu acordo atrasada. Então esquece, eu tenho que colocar um despertador. E o despertador toca aquele barulhão.
e eu já levanto atropelada, já vou indo lá para o banheiro fazendo a minha higiene, enquanto isso tá a água esquentando lá, porque eu tenho que fazer o café da manhã das crianças, e já saio, Alice, acorda, Lucas, já puxo para o pé ali, né? E já vamos acordando todo mundo, e já vou para a cozinha, e já começo a preparar o café da manhã das crianças, e já coloco tudo ali na mesa, e ele já vem meio com sono ainda, né? E já começa ali fazer o café da manhã, e eu já vou lá para o quarto, já começo a me trocar, daqui a pouco eu lembrei que eu queria uma blusinha que eu não passei, corro lá na tábua de passar, passo a blusinha, quando eu coloco a calça, opa, isso aqui parece que não está servindo, vou ter que trocar. Volto lá, coloco uma outra, a calça já não serve mais, então vamos colocar saia de elástico, porque daí serve, estica ali e serve. Então deu tudo certo, e as crianças já acabaram, quando eu vi, o Lucas saiu e não penteou o cabelo, volto para pentear o cabelo dele. Chegou todo mundo na sala, já está em cima da hora de sair. Daí vem aqui, vamos falar pelo menos um verso bíblico cada um, fazer o muro de proteção antes de sair de casa. Cada um fala, qual que é o seu versinho, qual que é o seu versinho, falou, vamos orar. Quem quer orar? Não, pode deixar que eu oro. Então vamos lá, vamos orar, vamos sair. A hora que vai sair, entra todo mundo no carro para ir para a escola e, de repente, esqueci a mochila. Sobe, pega a mochila, traz para dentro do carro e vai. A hora que vai, lá no meio do caminho, esqueci o tênis. Acontece lá em casa, viu, gente? Volta para trás, porque como é que vai entrar na escola descalço, né? Volta, pega o tênis, só que quando chega na escola já fechou, porque daí atrasou, estava em cima da hora. Tem que entrar pela secretaria do colégio. Toca lá, entra pela secretaria, preenche o papel, vai lá, tchau, 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 boa aula para vocês. Nisso, já tem paciente esperando. Liga a secretária, o paciente já chegou, só que eu estou saindo da escola. Corro, vou lá para o consultório, porque o paciente já chegou, chego meio sem graça. Ai, vamos, bom dia. Entra aqui, vamos começar. Só que eu atrasei para atender o paciente. O próximo já chegou, a secretária manda lá. O paciente chegou, estou no meio ainda. Então, vamos correr aqui com o atendimento, vamos fazer, tudo bem. Atendo outro paciente, daqui a pouco tem reunião da equipe, da clínica. Só que eu estou atrasada, porque eu já comecei atrasada. E daí eu corro, vou lá. Quando eu chego, eu tinha que apresentar um caso de um paciente. Só que eu esqueci o quê? Os slides. Volto para a minha sala, vou fazer pelo menos um título, alguma coisinha aqui, enquanto o pessoal está falando lá na sala de reunião. Faço um slide mais ou menos, chego lá, ufa, deu tempo, cheguei, apresentei. Só que estava dando meio-dia e eu tenho que pegar as crianças na escola. Só que nem chegou minha hora de falar ainda na reunião. Daí eu espero, olho no relógio, deu o horário, vou lá, apresento, daí eu acelero um pouco, chego na escola atrasada. Pego as crianças, já não estão tão felizes, porque cheguei atrasada. Peguei, levei para casa, só que como eu atrasei, não dá para parar para almoçar. A minha mãe me espera na garagem, já com uma marmitinha, e eu vou dirigindo, meio comendo, tal. Chego no consultório, porque o outro paciente já está esperando. Chego lá, o paciente esperando, atendo, parará, tudo certo. E assim desenrola o dia. Só que eu lembrei, sabe do quê? Que era aniversário da minha filha e eu não passei para comprar o presente. Então, eu atendo aquele paciente, desmarco tudo o resto, vou, compro o presente, volto. A hora que eu estou indo para casa, o Lucas me liga. Mãe, você trouxe o que a gente combinou de fazer no jantar especial do aniversário da Alice? Esqueci. Volto para o supermercado, compro as coisas rapidinho, chego em casa. E aí, tudo bem, cheguei em casa, vamos jantar, tudo certo. Só que eu tenho que fazer plano alimentar de paciente, porque eu perdi a tarde por causa do esquecimento, me enrolei. Durmo tarde, porque eu tenho que, no outro dia, entregar as coisas. E assim vai passando a semana. Terça-feira, na correria, tento ir na academia de manhã, já não dá, porque eu tenho que acordar mais cedo de coisas que eu deixei do outro dia. Pulei, não fui na academia. Vou para a academia à noite, no outro dia, em vez de manhã. Vou à noite na correria do dia, aquele estresse, deito para dormir, não consigo, porque eu estou muito, muito agitada com o dia corrido e chegou a quarta-feira naquela correria,
tenho que parar para assistir o culto online. Nossa, ainda bem que é online, tem que ir para a igreja. Nossa, que distância que eu ia ter que fazer. Assistir o culto online, chegou quinta-feira. Aquela correria de quinta-feira. E já está cansado todo mundo, né? Aí começa a sexta-feira. Sexta-feira acorda 4h30 da manhã, que eu tenho uma reunião que eu tenho que ir muito cedinho. Faço parte da equipe da recepção. 5h30 tem que estar lá. Apronto tudo, vou estar lá, faço a reunião, tudo certo. E daí, hora do almoço, chegou o aniversário do Mateus. Aí tem que passar para comprar um presente também. Vou na correria, venho, chego em casa, tem louça, tem roupa, a cozinha está suja, eu olho, já é 3h30 da tarde. E eu começo a desenrolar, e vai. Olho no relógio, está dando a hora do pôr do sol. E eu estou enrolada ainda, estou olhando que não vai dar tempo. Pego as coisas que eu tenho que cozinhar para o sábado, coloco lá, já começo a fazer tudo meio junto, a máquina acabou de lavar a roupa. Vamos estender a roupa. Gente, vem todo mundo ajudar, senão não vai dar tempo. Olho no relógio, está dando quase a hora do pôr do sol. Ufa! Chegou o sábado. Deu a hora do pôr do sol, acabada. Mas que bom que chegou o sábado. Que felicidade. Tudo deu mais ou menos para fazer. Sento com a minha família para fazer o culto de pôr do sol do sábado. E, nossa, que gostoso que chegou o sábado. Só que daí eu lembro que eu não estudei a lição da escola sabatina, eu sou professora dos jovens. Então eu começo a estudar. E de repente eu tenho que repassar o sermão, porque na correria da semana, né? Vamos repassar o sermão, vou dormir tarde. No outro dia chego e venho e faço a lição, faço carru e venho, preparo o sermão, vou para a igreja e prego. Só que nesse meio tempo tem que encontrar com os secretários da saúde, passar os negócios do peso e vamos que vamos. Chego em casa para almoçar. Esqueci o presente do Mateus. Vou ter que voltar lá para Jacareí para buscar o presente. Volto. 2 horas da tarde. Todo mundo esperando. Chato, né? Chato demais. Mas tive que ir lá buscar o presente. Voltei. 3 horas, reunião de comissão da igreja. Volto para a igreja, como pela boca e pelo nariz. Atrasei todo mundo. Venho para a igreja. Comissão. Venho aqui, comissão da igreja. Daqui a pouco, vamos acelerar, porque tem culto no Caetê. Vamos embora para o Caetê fazer culto. Daqui a pouco, estou lá na reunião do culto do Caetê, no sábado, tranquilo, fazendo. O pessoal me liga, você não vai chegar? Eram os amigos da pizzaria. Eu combinei comer pizza, né? Sábado à noite. Vamos terminar esse culto, gente? O que mais nós vamos fazer aqui? Corro para a pizzaria. Vou lá, como com os amigos. Tudo bem, estava tudo legal, volto para casa. Quando eu chego para casa, umas 11h30 da noite, mais ou menos, lembro que eu tenho que fazer uma dinâmica no Clube dos Bravadores no domingo, 9 horas da manhã. E daí atropela tudo. Olha, será que eu vou longe desse jeito? Será que eu vou aguentar chegar na idade da minha tia, da minha outra tia, do meu pai, da minha sogra, 80 anos? Será que eu vou dar conta nessa agitação toda de chegar lá? E aí, eu falo uma coisa para vocês. Isso é um pouco. Só que vocês estão. Isso não é o que acontece geralmente na minha vida, tá, gente? Já exagerei aqui. Mas talvez vocês tenham se identificado um pouquinho nessa correria de vida. A minha vida não é diferente da vida de vocês, não. Será que a gente está atropelando tanto a nossa vida desse jeito? Como que será que a gente está organizando a nossa vida? Então eu peço que as crianças e os adultos peguem a Bíblia. Peguem a Bíblia de vocês. Vamos ver o que a gente pode fazer de diferente na correria da nossa vida. As crianças também peguem a Bíblia. Isaías 58, verso 13
e verso 14. Todos acharam? Vamos fechar os nossos olhos. Querido bom Deus, querido Espírito Santo, quero pedir agora, Senhor, que o Senhor esteja sobre mim e sobre os meus irmãos. Senhor, tira a Viviane aqui da frente. Que o Senhor fale agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías 58, verso 13, fala assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, se você fizer isso, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quando a gente ouve, né, essa passagem, e Deus que está falando, se desviares o teu pé de profanar o sábado, a gente pergunta, mas o que é profanar o sábado? O que Deus quis falar com esse negócio? E será que eu estou profanando o sábado? Então, hoje é um momento de reflexão. Não precisa explicar o que é sábado, todo mundo sabe. Mas hoje eu quero aqui, de verdade, do fundo do meu coração, que eu e vocês, nós possamos fazer uma verdadeira reflexão. O que Deus quer falar com isso daqui? Como que Deus pede para que a gente guarde o sábado? De que forma a nossa conduta deve ser diferente dos outros dias da semana? De que forma será? Então, eu vou pedir para o João colocar aqui um Word, uma telinha de Word, e nós vamos escrever. O que vocês acham que não é para fazer no sábado? Quando ele fala assim, coloca aqui, João, um Word, e Deus fala, se desviares o pé de profanar o sábado. O que é profanar o sábado? Como que eu profano um sábado? Quem quer começar? Ah, escreve aí, João. Comprar coisas no sábado. Comprar coisas pode ser supermercado, comprar roupa, comprar sapato, comprar botijão de gás, comprar tudo, né? Comprar coisas. Envolve. Tá. O que mais? Limpar a casa. Escreve aí, João. Limpar a casa. Comprar pão, já está escrito lá, de comprar coisas. O que mais? Fazer pagamentos. E receber. Coloca aí, João. Fazer pagamentos e receber pagamentos. Quer dizer, nem comprar, nem vender. Trabalhar? Escreve aí, João, para a gente. Trabalhar. O que mais? Hã? Não, que não pode fazer. Ah, passar o sábado dormindo. O que mais? Estudar, fazer faculdade, né? Às vezes a professora pede para fazer a leitura de um livro da escola, e daí tem lá o sábado livre, deixa eu adiantar a leitura, está estudando, ou até mesmo indo até a faculdade. Falar mal dos outros, ó, guarda a língua para dentro. Nem um dia, né? Nos outros dias pode? Não também. Falar mal do próximo. O que mais? É.
Por isso tem que vir para a igreja, que tem ar-condicionado. O que mais que não pode fazer no sábado? Ah, deixar de vir à igreja. Então, não ir em festa. Tá. O que mais? Eu fiz uma lista aqui também, viu? Ah, ficar no celular. Escreve aí, João. Ficar no celular vendo bobagens. André, igual? A gente poderia. Hã? Assistir televisão. Leituras aí, super interessante. Discovery. Revistinha Turma da Mônica. Livro de romance. Lavar, limpar o carro. Coloca aí, limpar o carro. Ouvir música do mundo, mundana. O que mais? Tá bom? Senão aqui vai longe a lista, né? Tem bastante coisa ali. Pode diminuir um pouquinho a letra para a gente ver tudo? Muito bem. Olha, escrevemos bastante ali. Mas por quê? Por que eu não posso comprar no sábado? Porque as pessoas vão perguntar. Mas por que você não compra? Por que você não limpa a casa? Aí você vai olhando, aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu limpo a casa. Eu compro. Daí você, aqui pode ter alguém que fale, nossa, mas eu estudo. Mas aqui falaram que não é para estudar. Mas por quê? Por que a gente não faz essa série de coisas? E foi bem interessante o que a tia Neide falou, porque desde pequena, quando eu era pequena, não tinha TV na minha casa. Depois, quando eu cresci um pouquinho, aí teve uma TV. Mas no sábado a gente não ligava a TV, sabe? Né? Não ligava a TV, nem lembrava, na verdade, que tinha TV. Só que, e muitos de vocês aqui nunca ligou a TV no sábado também. Mas por que a gente pega o celular no sábado? Porque quando você pega o celular, você mostra, olha o que aconteceu, olha, aconteceu uma enchente em tal lugar, ou aconteceu, olha quem morreu, olha o que eu vi aqui, né? É notícia. É ligar a televisão, mesma coisa, né? Não é porque agora é o celular que está liberado. Não fazer compras aos sábados, mas você está ali no Instagram olhando coisa de venda, né? Ou se alguém fala, olha, fulana, estão vendo grupo de desapego, vendendo tal coisa. Nossa, se eu não comprar, alguém vai pagar. Fazer um Pix, né? Que pelo celular, eu não estou indo lá no banco. Então, as coisas estão, veja aí na vida de cada um, né? Limpar a casa, às vezes vai alguém chegar, você quer deixar organizado, né? Vai fazer o culto lá no Caetê, antes vamos organizar, vamos limpar. Será que estamos fazendo? Se desviares o teu pé de profanar o sábado, nós lemos. Passar roupa, né? Limpar a casa. Então vamos pensando aí. Deus, quando ele mandou aqui, né? Escreveu aqui, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar neles os seus próprios interesses. Tudo isso daqui, e a lista poderia ser maior. É o interesse de Deus ou é o meu? Ah. Então, não é que eu não posso, é porque é meu interesse. E aqui diz bem, se você desviar o teu pé do sábado e fazer os seus próprios interesses, e a lista poderia continuar, viu, gente? Deus, ele deixou bem claro que o sábado não é o dia do não. Aqui a gente só falou não, 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 né? O sábado é uma forma positiva, não negativa. Inteligente e espontânea.
O sábado não é um sábado de regra. É um sábado que deve ser adorado de uma forma espontânea. O sábado deve ser um dia do posso, não do não posso. Mas vamos continuar aqui. Deus, ele nos deu diretrizes, jeitos de fazer as coisas, para nós nos prepararmos para o sábado e a sua observância. Então, hoje, nós vamos começar aqui, nós vamos continuar, na verdade, né? Vendo um pouquinho que diretrizes são essas que Deus nos deu. Será que a diretriz começou com a tábua dos 10 mandamentos? A tábua dos 10 mandamentos foi dada do povo de Israel lá no Sinai, lá em Êxodo. Mas eu gostaria que todos, as crianças também, abrissem a Bíblia em Gênesis, que vem antes de Êxodo. Gênesis 2, verso 1 até o verso 3. Vamos ler. Gênesis 2, do verso 1 até o verso 3. Gênesis 2, verso 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Aqui Deus acabou de criar o mundo. Ele fez a luz no primeiro dia, ele fez a separação ali no segundo, ele fez. No sexto dia fez Adão, fez Eva, fez os animais. E acabou. Acabou a criação. Fez todas as coisas ali nos dias da criação. E daí? Continua o verso. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pode deixar nesse verso, e eu gostaria que vocês encontrassem ali para mim 3 princípios básicos do sábado. Isso. É isso. Os 3 princípios básicos no sábado. O sábado é um dia abençoado. A hora que a gente abre, né? Ali o sábado é bênção na nossa vida. O sábado é um dia abençoado ou tornado feliz, né? O sábado é um dia feliz. Desde pequena, quem é adventista desde pequenininha, né? A gente canta: o sábado é um dia feliz, é um dia feliz, é um dia feliz. O sábado é um dia feliz, amo cada sábado. O sábado é um dia feliz. O sábado, nós devemos, né, começar o sábado falando: que privilégio é começar mais um sábado. Que privilégio, que alegria eu conseguir viver esse dia de sábado. Outra coisa que a gente vê ali é santificado. O que quer dizer o sábado ser santificado? Ser um dia separado. Então, sábado não é igual domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O sábado é separado, né? É separado. Para quê? Deus separou o sábado para um uso sagrado. E aquela lista de coisas são coisas sagradas ou são coisas pessoais? Coisas pessoais. O sábado, ele abençoou, santificou, porque 6 dias são concedidos para o nosso próprio trabalho. 6 dias eu vou fazer compras, 6 dias eu vou vender, 6 dias eu vou fazer jardim, 6 dias eu vou limpar minha casa, 6 dias eu vou limpar meu carro, 6 dias eu vou olhar notícias no celular, 6 dias eu vou ler o livro da escola, 6 dias eu vou estudar. Só que o sábado é um dia santo. É um dia separado por Deus.
E é um dia de repouso. É um dia de repouso para a gente não fazer as atividades normais. O que é a atividade normal? Lavar o carro, limpar a casa, comprar, vender, estudar, ir no cabeleireiro, ir fazer as unhas, ir no shopping. É uma coisa normal. Só que o sábado é um dia de descanso das coisas normais. O sábado é um dia de repouso, a fim que a gente possa fazer o quê? Adorar o nosso Deus. Vocês já prestaram atenção que veio, né? A criação. No sexto dia, Deus começou fazendo Adão e Eva. Começou fazendo os animais, né? E daí fez Adão. E o dia foi pegando. Lá pro não sei que horário, ele fez a Eva. Então a Eva e o Adão, eles tiveram a chance de ficar 24 horas com Deus na sexta-feira? Não tiveram. Porque eles nem existiam. Eles tiveram o próximo dia. Estava todo mundo feito já. Adão já tinha sido feito, Eva já tinha sido feito. Então eles iam começar o próximo dia para ter o dia inteiro. Tá vendo como Deus é bom? Ele não ia ficar só no meio-dia, né? Ele ia ficar um dia inteiro. O que isso traz para a minha vida? Eu fico até o meio-dia na igreja. Será que Deus quer só até o meio-dia? Senão ele tinha falado, agora é sexta-feira que é o dia de guarda. Daí você guarda só meio-dia, já está bom para mim. Não. Se ele colocou o sábado ser no próximo dia, é porque ele queria ter um dia inteiro. Senão podia ser outro dia. Na sexta mesmo, já estava todo mundo inventado ali. Então vamos começar então. Não. Ele falou assim, agora o próximo é o dia inteiro que eu quero. Ter comunhão com a Silvia, com a Andréia, com a Nerilda. Marcos 2, 27. Vamos abrir lá? Marcos. E vai fazendo marcação na sua Bíblia. Por isso que eu peço para abrir a Bíblia, porque quando a gente olha ali, ó, você vai até lembrando onde estão os versos. Marcos 2, 27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa da Viviane. Foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus não fez o sábado para ele, para os anjos, para o planeta Terra. Né? Ele fez para mim. O sábado foi estabelecido para mim. Deus fez um sábado inteirinho para mim. Olha só. Deus deseja que eu, Viviane, que eu, Djaelson, que eu, Edson, eu curto o sábado, que eu tenho um dia diferente. Se é para ter um dia igual, pronto, já está errado. Não foi esse o propósito que o sábado foi inventado. O sábado significa parada. Se você for pegar lá atrás a palavra original, né? Quer dizer o quê? Repouso, parada, um break. O homem precisa. Vocês viram a agitação da minha vida, por exemplo, né? Mas vocês têm a vida ou mais agitada que a minha, ou tanto quanto a minha, cada um ali. Imagina sem uma parada. A gente não vai longe. E o sábado foi um break. Foi inventado para isso. Para as baterias se recarregarem. Só que essa bateria, sabe o que é essa bateria recarregar? É o meu corpo, é a minha mente e é o meu espírito. Todo ele é recarregado no sábado. Se eu não desviar o meu pé de profanar o sábado. Não é porque chegou o sábado que vai acontecer tudo isso. Não. Se eu não desviar o meu pé de obedecer a Deus. Pode acontecer um sábado. Hoje, por exemplo, é sábado. Mas eu posso
desviar o meu pé do sábado. Aí eu não vou ter a cura mental, nem a física e nem a espiritual. Não é só porque é sábado. Eu preciso ter algumas coisas ali. Então, se o sábado realmente for bem organizado, vai dar certo. Êxodo 20, do verso 8 até o verso 11. Vamos ler? Êxodo 20, verso 8 até o verso 11. Lembra-te. Por que será que foi colocada essa palavrinha? Nenhum outro mandamento é lembra-te. Lembra de não matar? Era para matar? Lembra-te de amar seu pai e sua mãe? Não. Só no sábado que veio lembra-te. Por que você tem que lembrar de alguma coisa? Por exemplo, lembra que você tem uma blusinha beijinha? Porque eu tenho ela. Daí eu tenho que lembrar que eu tenho. Lembra onde eu coloquei meu óculos? Se eu tenho que lembrar, porque eu tenho um óculos, eu já tenho alguma coisa. Então, lembra do sábado é porque já tinha esse mandamento. Só que foi um mandamento esquecido lá para o povo de Israel, porque lembra que eles ficaram 400 anos ali, sendo escravos no Egito? E lá, quando estavam lá, eles estavam servindo aquele lugar. E naquele lugar não tinha parada. Era diferente. Eu, esses dias, fui no país muçulmano. Lá no país muçulmano é a sexta-feira. A gente foi procurar um lugar para a gente ir no banheiro. A gente estava indo, né, de um lugar para o outro. Não tinha nenhum lugar aberto, porque lá guarda a sexta-feira os muçulmanos. Não tinha nenhum lugar nem para nada. Se eu quisesse ir no banheiro comprar, tá, tudo fechado. Aí, depois de um bom tempo andando, a gente achou um posto meio esquisito, mas estava lá. A gente foi porque a gente estava precisando ir no banheiro. Só que aqui, no Brasil, nada fecha. Né? Nós vivemos num país muito religioso, só que aqui tudo abre aos sábados. Né? Só que uma coisa eu tenho para falar para vocês. Por mais que você pare no sábado, as coisas vão continuar acontecendo, viu? As coisas vão andar, o mundo não vai despencar, o planeta Terra não vai sair da sua órbita porque a gente para no sábado. Porque quem está no controle não sou eu no dia de sábado, é Deus. Aliás, Ele está no controle em qualquer dia, né? Então aqui é um pouco diferente, a gente tem que sair do normal para o sábado. Imagine se tudo fechasse no sábado, ia ser bem fácil, né? Guardar o sábado. Mas aqui fala assim, lembra-te lá para o povo de Israel, porque eles tinham ficado 400 anos ali no jeito egípcio, né? Do jeito que estava vivendo ali. E quando eles saíram, eles tinham que lembrar o que Deus já tinha falado lá na criação do mundo. Nos primeiros dias de vida do mundo, Deus já tinha falado. E ali eles tinham que lembrar o plano original. Só isso. E daí, o que mais? Que fala o verso. Verso 9. Seis dias é para mim, farás toda a tua obra, mas então eu não compro porque eu obedeço a Deus. Eu não vendo coisas porque eu obedeço a Deus. Eu não coloco ninguém para trabalhar na minha empresa porque não é para colocar ninguém para trabalhar, porque eu obedeço a Deus. E eu não trabalho porque eu obedeço a Deus. Teve um relato uma vez de uma pessoa que eu ouvi, que ele tinha uma empresa, toda sexta-feira ele fazia uma alteração no contrato, passava para uma outra pessoa que não guardava o sábado, aí quando era a hora do pôr do sol, voltava e fazia o contrato desvirando. Olha que trabalheira! Fecha, que você vai ver.
Os discípulos estavam no barquinho uma certa vez. E eles estavam no barquinho e as ondas vinham e Jesus estava dormindo no barquinho. E esses discípulos tentavam de tudo quanto é jeito. O barquinho estava virando ali na tempestade. E eles tentavam salvar o barquinho. Jesus estava lá no barquinho. Mas eles tentavam. Imagina você numa tempestade, começa a entrar água no barco. Vamos salvar a vida, vamos tirando a água desse barco. Traga balde, faz de tudo, traga sapato. Vamos tirando a água daquele balde. Esqueceram que Jesus estava no barco. De repente, Jesus acordou e falou, mas o que está acontecendo? Calma, eu vou acalmar isso aqui. Fica sossegado, está comigo. Deus está aqui. Não aflija seu coração. Deus está com você. O mundo vai continuar sendo mundo no sábado. Não precisa ter medo. Confia. Jesus está do seu lado. Aliás, pega o seu travesseiro no meio da tempestade. Pega o seu travesseiro e deita junto com ele. Uma coisa eu falo para vocês, a hora que você tiver mais pressa é a hora que você tem que ir devagar. Na hora do turbulhão é a hora que você para. Para de tirar a água do barco, Jesus está no barco. Sossega, está tudo certo. E daí, a gente vê que nesse momento que ele lembrou que dia era o 7º dia. Porque lá na criação só falou 7º dia, não veio o nome sábado. Aqui no mandamento ele fez questão de citar, que é o sábado, o 7º dia. Aqui entrou o nome sábado. O mandamento de Deus, ele fala para a gente não fazer as nossas próprias coisas. Aquela listinha é uma das coisas. O mandamento, ele é bem claro. Êxodo 34, 21. Êxodo 34, verso 21. O que diz lá? 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia vai fazer o quê? Para. Quer na aradura, quer na cega. Antônio já trabalhou em jardim, né? O que é a aradura? É você arar a terra ali, né? Você mexer na terra. Sem você mexer na terra, não vai dar o fruto. Ou vai dar meia boca, né? Vai dar cheio de erva daninha, tudo esquisito. Então tem que arar. Agora você imagina para aqueles que têm o momento certo de fazer essa arrumação, parar. É difícil parar, sabia? Vai dando ali a hora do sábado, é difícil parar. Mas aqui fala, 6 dias trabalharás, mas quando começou o 7º dia, para. Você pode estar tanto arrumando a terra, como no momento da colheita. Pergunta para um adventista fiel. Não digo, estou falando adventista fiel, que trabalha em plantação. Um dia, nesse calor, eu tenho um pé de manga lá em casa. Um dia desse calorão, vem aquela chuva, depois ferve o calor, a manga amadurece tudo. Se não apanha, daqui a pouco vem a chuvinha, vem um passarinho, come, lá se foi a plantação. Então, imagina para um que planta, chegou o sábado, ficar o dia inteirinho sem colher. Prejuízo na colheita. Pergunta para o adventista fiel se teve um dia de prejuízo. Deus cuida. Ele está no barco. Pega seu travesseiro e vai deitar com ele. Os períodos são importantes na nossa vida. Os nossos e os de Deus também. Êxodo 16, verso 23. Êxodo 16, 23. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso. Deus estava falando para o povo de Israel que no outro dia era o dia de sábado. Então, esse dia que ele está falando, que amanhã é repouso, que dia que vem antes? A sexta-feira. Então, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Então, esse versinho
Estava acontecendo um dia de sexta-feira. O que quiseres cozer, o que você for cozinhar, cozei o que dia? Sexta-feira. Então, se você for preparar uma alimentação, você vai preparar na sexta-feira. Se você for assar ou cozinhar em água, sexta-feira. E tudo que sobrar, você vai separar e guardar para o sábado. Então, a sexta-feira, a hora que você for fazer almoço, é o dia de você fazer o dobro. O dobro do arroz, o dobro do feijão, já deixa nas vasilhinhas e já guarda. Um dia, gente, foi muito engraçado o que aconteceu comigo. Eu fui na casa de uma tia minha, lá em Caldas Novas. Aí a gente saiu para passear de manhã e quando foi na hora do almoço, eu cheguei, ela estava fazendo uma lasanha. Nossa, eu falei, hoje o almoço vai ser fantástico, né? E ela preparando a lasanha, ofereci para ajudar e começamos a fazer a lasanha. Aí quando a lasanha estava pronta, gente, a sorte é que eu não fui abrir o forno, que é muito da voluntária, né? A hora que eu tive o instinto de ir pegar e abrir o forno para colocar. Ela foi, pegou isso filme, passou na lasanha, não era para agora. A gente estava fazendo do dia seguinte. E eu achei que era para a gente almoçar ali naquele momento, né? Tem visita, estou fazendo almoço especial na sexta-feira. Mas era para o dia seguinte. Esse mandamento fala exatamente isso. Se é para você cozinhar, é na sexta. Tem a minha prima, ela cozinha o almoço do sábado na quinta. Porque na sexta, quando entra o sábado, já vai para a igreja, tem ensaio do coral, que ela é uma igreja central, né? E daí já tem algumas atividades. Então, ela já faz na quinta, porque na sexta também não vai dar tempo. 25 agora, o versinho 25. Êxodo 16, 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, portanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Do que ele está falando aqui? Do maná. Deus mandava maná, o alimento provido, para que ninguém passasse fome e fosse muito bom. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta caía em dobro. Enche a vasilha. Se for para cozinhar o maná, fazer bolinho, fazer omelete, fazer bolo doce ou bolo salgado, já faça na sexta. Deixa tudo pronto, porque no sábado não vai cair maná. O que mais que fala no verso 26, 27 e 28? 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá maná. Ao 7º dia saíram alguns do povo para pegar maná, porém não acharam maná. Verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando, Viviane? Até quando, Lucimar? Até quando, Andréia? Você vai se recusar a guardar o meu mandamento? Até quando você vai recusar a guardar as minhas leis? Que leis? Essas que nós já lemos. Deus falou para aqueles que saíram para comprar no mercado, trocar o botijão de gás, ver celular, notícias no sábado. Aqueles que entram para ver Instagram, aqueles que limpam a casa, aqueles que vão fazer comida, aqueles que vão comprar coisas ou limpar carro. Até quando? Até quando? Até quando, né? Não, vai estar cansado, vai lá dar uma sonequinha, mas não precisa dormir 3 horas, né? Sonequinha, sonequinha. Até quando? No dia que antecede o sábado, é o chamado dia da preparação. Você acha que se Deus não tivesse preocupado com o nosso dia de preparação, ele ia escrever? Sabe por quê? Porque ele não é preocupado só com o sábado. Ele é preocupado também com os outros dias, inclusive como que você vai se preparar para o sábado. Por isso que ele já deixou a instrução.
Que mais? Que mais que a gente pode ver no manual de Deus? Marcos 15, 42. Será que esse negócio de dia de preparação foi o adventista do sétimo dia que inventou? Marcos 15, 42. Ao cair da tarde, por ser dia da preparação, isto é, véspera do sábado. Então, quando a gente fala dia de preparação, não é adventista que criou isso daqui. Nem tinha adventista. O dia de sexta-feira é dia da preparação. Está lá escrito em Marcos. Então, nesse dia, é o dia que a gente deve fazer as compras necessárias. O dia da preparação, você está vendo que seu botijão, o gás ali já está saindo amarelinho, pede o gás. É a hora que você, se você precisa comprar um remédio que você está vendo, que é o remédio que você toma, que você está vendo que o último comprimido que você tomou no dia seguinte não vai ter, vai lá, compra o seu remédio, né? Você já limpa a casa, nem precisa lavar mais roupa, porque não vai dar tempo. No domingo você lava. Você tem roupa para vestir. Não fica preocupado com roupa. Tá lá, tá tudo certo. E as coisas vão dando super certo. Você sabe o dia que eu limpo a minha casa? Eu limpo a minha casa segunda-feira. Já estou começando a minha preparação ali. Se eu deixar para depois, não vai dar certo. Então, talvez, se você deixar tudo para sexta-feira, não vai dar tempo mesmo. Neemias 13, verso 16 até o verso 18. Neemias 13, 16 até o verso 18. Depois dele, reparou Neemias, filho de Azbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial, até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado, e aqui vai. O que mais que fala? Pode continuar. Pode continuar. E aqui fala que todo esse povo estava indo até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. O que mais? Eu acho que eu coloquei um trechinho errado aqui. Neemias 13. 13, 16 até os 18. Vocês viram toda aquela turma, né? Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis profanando o dia do sábado? Que mais? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxeram o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E volta um pouquinho. E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Imagina nos dias de hoje. Imagina esse monte de coisa está distraindo a nossa mente. O que será que falaria se fosse nós aqui, escrito aqui na Bíblia? Então, o dia de sábado não é dia dos nossos próprios deveres, né? Mas o que nós devemos, então, fazer no sábado que talvez ainda falta ajustar a nossa mente? Mateus 12, 10 até o verso 13. Mateus 12, verso 10 até o verso 13. Aqui fala que achava-se ali um homem que tinha a mão ressequida, tinha problema na mão. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus. Eles quem? O povo que estava perseguindo Jesus, né?
Aí eles falaram assim, agora a gente vai pegar Jesus. Vai falar assim, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-lhe a dali? Porque Jesus sabia que eles faziam isso. Que mais? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Você está saindo. O irmão ali está saindo lá do Caetê. Bem arrumadão, com seu suspensório. Entrou no carro e viu uma pessoa que acabou de cair na rua. Ele vai vir para a igreja ou ele vai ajudar aquela pessoa levando para o hospital? Ajudar. Você mora num apartamento, começa ali a pegar fogo, fazer alguma coisa ali. Não, estou indo para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, porque o mandamento é ir para a igreja. O mandamento é ir para a igreja? É lícito fazer o bem no sábado. Se você deixa de fazer o bem, não está na obediência correta do dia do sábado. Lucas 14, Levítico 23, verso 32. Aqui vem a resposta de muitas pessoas que perguntam pra gente, mas por que sábado não é amanhã? Por que sexta-feira à noite você também já vai parando tudo? Mas sábado não é amanhã? Por que sexta-feira à noite você não limpa a casa? O que tem a ver sexta-feira à noite? O que tem a ver a sexta-feira à noite você ir rapidinho no mercado, na padaria? O que tem sexta-feira à noite você trabalhar? Você guarda o sábado é amanhã. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Então por quê? Que quando dá o pôr do sol da sexta-feira, hoje, por exemplo, o pôr do sol 6h55 por aí, já é sábado, porque está escrito na Bíblia que é de pôr do sol a pôr do sol. Hoje, na hora do pôr do sol de sábado, vai ser domingo. É por isso que as bênçãos do sábado não começam aqui na igreja. As bênçãos do sábado começam na minha casa, no pôr do sol. No pôr do sol é a hora de eu abençoar, santificar e descansar. E sabe, Jesus também, ele fazia isso. Lucas 4, verso 16. Lucas 4, verso 16. Lucas. Indo para Nazaré, onde fora criado, isso é Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus ia à igreja no sábado. Então, vamos ter o costume, como Jesus, de vir à igreja a cada sábado. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de vir para a igreja. Não deixe, meu irmão, minha irmã, de vir aqui. Como é de costume de alguns, até inclusive aqui no Boa Vista. Pode ser que alguns aqui não tenham costume. Eu espero que a partir de hoje tenha. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes o dia que se aproxima. Jesus está voltando. Vem para a igreja se fortalecer, meu irmão, minha irmã. Vem para a igreja. Venha para a igreja.
Isso daqui é uma sábia admoestação, que a gente não pode deixar de vir para a igreja. No sábado, muitas vezes, quando você está passeando e no lugar não tem igreja. Às vezes você está, numa cidade que não tem igreja. Você foi visitar um parente que não tem igreja. Então, eu não vou para a igreja? Atos 16, 13. Atos 16, 13. Então, não tem na igreja, no lugar que eu vou? Estou liberado? No sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Se você vai num lugar, vai visitar alguém, não tem igreja, vai para um lugar sossegado. Fique tranquilo. Leve a sua Bíblia. Se você estiver sozinho, medite na palavra do Senhor. Passe horas ali, vai ser melhor ainda. Ou, se você quiser ir com a sua família, para um parque, para um lugar gostoso, faça isso. Jesus, Ele construiu tudo isso para o nosso deleite. Em 1 Samuel 2:30, fala assim. 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Pode voltar só um pouquinho que eu meditei ali. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Deus, Ele pede a nossa honra no dia que Ele separou. Se você honrar, Deus vai te honrar. Mas se você desprezar Deus, vai ser desmerecido. Então, não faça atrevidamente algo seu. Você não vai estar honrando. Você não vai estar obedecendo. Mas você pode fazer algo seu em 6 dias. Olha quantas passagens do Novo Testamento a gente trouxe. Jesus ia na sinagoga no sábado, está escrito no Novo Testamento. Então, o que acontece? Não vamos ser atrevidos, sabe? Pessoa atrevida? O que é uma pessoa atrevida? Querer fazer do seu jeito. Não faça do seu jeito. Deus já falou o jeito para a gente fazer. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Me ame, Jesus fala. Me ame, guarde os meus mandamentos. Não seja atrevido, não faça o jeito da sua cabeça. Porque não é assim. Isaías, é o último versinho que a gente vai ler. Isaías 66, verso 22 e 23. Isaías 66, verso 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro sábado, virá toda a carne adorar o Senhor perante mim. Nós vamos adorar ao Senhor no sábado, por toda a eternidade. Só que hoje Deus fez o sábado para mim. Deus quis me dar um sábado. E antes de nós começarmos a falar tudo isso, a gente fez uma listinha de coisas que não pode, né? Eu fiz mais para provocar vocês. E agora, eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. O que eu não faço no sábado que eu preciso fazer?
Vocês foram muito ótimos em falar o que não é para fazer. Mas agora eu quero que você pare. Você, não estou falando de seu marido, sua filha, seu filho, sua avó, seu avô, seu tio, aquelas pessoas que te acusam. Não estou falando nada disso. Eu quero que você pare agora e fale o que eu não faço, que eu preciso começar a fazer no sábado para não desviar o meu pé, para eu obedecer mais e mais a Deus, para eu respeitar isso que Deus pediu para mim, para eu abençoar, para eu santificar, para eu descansar. O que eu não faço que eu preciso fazer? O sábado, meus irmãos, é o dia do sim, é o dia do posso. O sábado é o dia do eu posso passear no parque, sim. Eu posso ir para a beira de um rio, sim. Eu posso visitar os meus irmãos. Eu posso vir à igreja. Eu posso celebrar. Eu posso encontrar amigos. Eu posso ouvir uma música de adoração ao meu Deus. Eu posso vir escutar uma palavra. Eu posso abrir a Bíblia. Eu posso pregar para as outras pessoas. Eu posso visitar um doente. Eu posso ir no orfanato, falar que Deus existe. Eu posso inventar qualquer coisa para ajudar o meu próximo. Eu posso. O sábado é o dia do sim, o sábado é o dia do meu Senhor. Que decisão eu e você precisamos tomar hoje, que não estamos honrando ao nosso Deus no dia de sábado? Será que eu estou, ao invés de segurar a Bíblia, estou segurando o WhatsApp no dia de sábado? Será que eu estou segurando o Google? Será que eu estou segurando o Netflix? Será que eu estou segurando o Instagram, Facebook? Não desonre a Deus no sábado. Nós estamos desonrando. E que se nós desonrarmos nosso Deus, nós seremos desprezados. Só que nós, se honrarmos ao nosso Deus, nós seremos honrados. Nós somos muito bons de acusar quem trabalha ao sábado. Só que eu não trabalho ao sábado, mas meu olho não sai do WhatsApp. Eu não trabalho ao sábado, mas agora eu vou para casa cozinhar. Eu não trabalho ao sábado, mas eu vou limpar a minha casa e estender a roupa no varal que eu deixei lá dentro da máquina de lavar. Nós não estamos honrando o sábado. Pare de acusar aos outros. E nesse momento, eu gostaria que nós nos ajoelhássemos e fizéssemos uma oração silenciosa. E que você realmente honre a Deus. Faça uma reflexão de alguma coisa que você sabe que você está fazendo errado no dia de sábado. E o que você pode